Primeiro, eu tinha medo que eles não crescessem, que eu fosse ficar peito muito pequeno. Aí, quando eles se animaram em crescer, eu tinha medo de ficar muito peituda. Eu queria que eles parassem por aí, entendeu? Eu sempre fui moleca. Nunca tive muita coisa de vaidade. Eu sempre fui mais alternativa, assim. Quando eu me vi com uns 18 anos, aí eu me vi um bicho grilo. Cabelão, camisetão. Nunca fui assim muito menininha, muito senhorita, não. Eu tive a minha filha, a Rebeca. Ela sempre foi super saudável, nunca teve nenhum problema grave, graças a Deus, e foi uma fase muito gostosa, muito gostosa. Mas o período, até você se adaptar, né, com o nenê e amamentar ele da forma que você tem que amamentar, é um desafio, é um desafio muito grande. Fui passar um período no Rio, na casa dessa minha tia aqui, né? Aí, assim, uma semana que eu estava lá, aí eu sentiu assim uma bolinha, sabe? Coçou assim o seio, assim meio inchado. Eu falei, ai tia, o marimbondo me mordeu. Ela falou, nossa, vem aqui. Aí pegou, passou álcool, né? Tudo cuidou. Aí passou mais ou menos uns 10 dias, 12 dias, o outro também. Eu falei, tia, o marimbondo mordeu o outro lado. Ela falou, ai, vou passar álcool. Aí que eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu acho que o marimbondo me mordeu, mas não sarou. Ela falou, não é marimbondo, seu seio tá crescendo. Aí eu falei pro meu pai, Valdeci, o seio da Márcia já tá crescendo. Como eu era magrinha, tinha o seio já bem formado, então eu passei a gostar mais do meu corpo de uma forma mais mulher, né, mais assim, charmosa. Eu curtia, sempre fui muito, muito vaidosa. Eu nunca uso palavras tipo você tem câncer, você tem um tumor, você tem isso, você tem aquilo. Você tem um problema que tem solução, tem como resolver bem, a gente vai resolver isso bem e o seu problema é esse. Uma vez eu vi um filme, eu acho que foi do Almodóvar, não sei. E uma mulher aparece sem seio. Eu falei, meu Deus, nenhuma mulher do mundo, a pior mulher do mundo, não devia passar por isso. Eu amo tanto essa vida, eu tenho tanta vontade de viver, eu luto tanto pra me refazer das coisas, mas caramba, um câncer. Eu fiquei acho que quase 2 horas no consultório chorando e querendo saber por que estava acontecendo isso comigo. Por quê? Qual o motivo? Né? Eu só pensava nos meus filhos. Você tem que ser forte, né? Ter a cabeça no lugar. Dá pra se tratar esse câncer e preservar o teu filho. Eu tava com um bebê na barriga, eu não queria, né? Eu queria meu filho. Minha mãe faleceu com 39 anos, meu irmão faleceu com 19, minha mãe faleceu de câncer de mama, meu irmão faleceu de câncer no estômago. Então, assim, esse assunto é um assunto presente na minha vida. Eu tinha um nódulo em 2003 que eu descobri tomando banho e fiz a biópsia. Na época o nódulo era benigno. 3 anos depois, em 2006, foi um ano muito difícil na minha vida. Começo do ano eu me separei, logo em seguida eu perdi meu emprego. 1 mês depois morreu minha avó. Então eu acredito muito nessa questão emocional, sabe? Eu acho que eu me deixei invadir pela doença. Falei, acho que agora isso veio para já botar um ponto final na minha história. Aí ele abre aquele famoso papelzinho que estava dobrado em 3 partes e fala assim, mas Graciela, a surpresa está aqui.
ter uma dignidade. Hoje em dia, o câncer, em geral, não é uma sentença de morte, embora ele seja visto assim. No momento do diagnóstico, as pessoas acham que estão condenadas à morte. E não é real. Só 30% dos tumores é que são considerados fatais. E também vai depender do estágio em que o tumor está. Ela chegou a ir no médico, o ginecologista deu uma olhada, mas não soube direito diagnosticar. As recordações que eu tenho dela, ela já está de lenço, fazendo quimioterapia. Tem uma foto aqui do Dani, que nessa foto ele devia ter uns 4 anos, mais ou menos. Foi muito, muito difícil, que ele estava super bem, mas... E aí, quando ele já começou a sentir o estômago e já estava com metástase no pulmão, e ele faleceu em 6 meses, em 2002. Ele tinha 19 anos. Tenho o filho mais velho, que é o Tiago, a Aline é a segunda, depois temos a Nara, o Daniel em memória, depois vem o André e o Rafael, que são os membros do meu segundo casamento. Eu comecei com essa experiência com o câncer da minha primeira esposa, que foi a mãe da Aline. Eu vivi as 2 etapas, então eu posso afirmar, né, que a diferença é enorme. Né? O susto hoje, eu acho que ele é muito mais controlável, muito mais fácil de ser controlado do que naquela época. Eu tive a oportunidade de vivenciar 2 tipos de oncologia, a que eu fazia no começo da carreira e o que a gente faz hoje, com técnicas diferentes, resultados muito diferentes. E ele foi muito delicado para me dar notícia, né? Ele não usou a palavra câncer, ele falou, infelizmente fomos surpreendidos por um carcinoma invasivo, ductal, não sei. Aí eu fiquei meio assim, né? Eu falei, carcinoma, né? Eu tô ouvindo direito. Eu falei, doutor, um carcinoma. Minha mãe tava comigo. Minha mãe tava junto, minha mãe já começou a chorar. Minha mãe entrou em pânico. Aí para segurar, eu segurei na mão da minha mãe. Eu segurei, eu falei, eu não vou morrer, você não chora que eu não vou morrer. As pessoas ficam muito espantadas quando elas ficam sabendo que eu trabalho com pacientes que têm diagnóstico de câncer ou pacientes que têm diagnóstico de doença grave. A pergunta sempre é por que você escolheu trabalhar com isso? Como se isso fosse um problema, como se isso fosse uma aberração, né? E eu falo que eu escolhi porque eu gosto da vida, né? Eu não estou trabalhando com pessoas mortas, eu estou trabalhando com pessoas vivas, né? E eu acho que o que é bonito dentro da psico-oncologia é a gente poder contribuir dentro dessa possibilidade de lidar com a vida dos outros. E câncer deixou de ser uma coisa tão assustadora. Parece que entrou na rotina das pessoas, apesar de ser muito assustador para quem tem o problema. Acho que para dar notícia você tem que ter muita habilidade, muito conhecimento, muita formação, mas também tem que ter muita humanização. Você tem que se colocar no lugar do paciente. Não adianta dizer só o que ele quer ouvir. Você não pode omitir tratamento, porque você fica com pena do paciente, ou da família, enfim. Você tem que ser honesto. É um momento muito difícil, tanto para o paciente quanto para o médico. A amamentação para mim foi uma realização como mãe. E você vê que engraçado, né? Eu amamentei meus filhos bastante tempo e vim ter problema justamente na mama, que eu acho que eu amamentei mais ainda, porque eu tenho fotos aqui dos meus filhos amamentando e na mama direita, né? Então, mas é um elo bem forte, essa coisa de amamentar os filhos foi bem interessante. Olha, mas seu câncer é agressivo, né? É um R2 positivo, né? O tumor não tá tão pequeno. Com 3 meses de gestação, ele esperou 1 mês e fez a mastectomia radical direita. Quando eu acolhi da cirurgia, a primeira coisa que eu perguntei, meu filho tá na minha barriga? Tava, forte, né? E lindo. Olha, Márcia, é interessante a gente retirar os seus ovários no momento do parto. Eu falei, ai, doutor, mas já tirou meu seio, vou tirar meus ovários também, né? Que mulher você eu? Careca, sem ovário e sem um peito? O câncer não escolhe classe social, mas o câncer de mama escolhe idade, sim. Ele é um câncer que muito raramente aparece antes dos 30 anos de idade. Ele normalmente começa a aparecer depois dos 40 e o pico de idade dele é por volta dos 60 anos de idade.
A pior parte é essa, quando você recebe o diagnóstico mesmo, que você fica meio perdido, você não sabe se virando para a direita ou para a esquerda. Liguei pro meu pai veio, ficou comigo, a gente combinou uma série de coisas. Foi um momento assim de muita emoção para nós dois, porque a gente estava ali fazendo um pacto de vida mesmo. Foi ele que fez tudo, ele salvou a minha vida, né? Tá perto. Então. Tenho vontade de abraçar essa pessoa, porque não parece que sou eu falando. É muito legal. Muito legal. Do ponto de vista técnico, os tumores de mama eles têm origem em uma desorganização celular. Por algum motivo, alguma célula do tecido mamário, que normalmente se renova a cada 30 ou 40 dias, passa a sofrer um processo de renovação anormal. O interessante é que você tem o máximo de informação possível antes de começar o tratamento. Tamanho do tumor, o estado dos linfonodos, se existe algum linfonodo axilar que aumentou de tamanho em função da presença de tumor. Existem 4 subtipos principais. Os 2 primeiros subtipos são chamados tipos luminal, A e B, que são células que dependem muito de receptores hormonais. Elas dependem muito da presença de hormônios femininos que alimentam essa célula e fazem com que ela cresça. Depois nós temos um tipo de câncer de mama bastante grave, que ele não tem receptores hormonais, mas ele tem uma proteína que se chama HER2 na sua superfície. Essa proteína está expressa em grande quantidade na superfície dessas células malignas e ela confere à célula maligna características de agressividade, de invasividade, de metastatização muito grandes. Então são pacientes que têm rapidamente, após o diagnóstico, começam a ter metástases. Em geral são metástases para órgãos nobres, como o fígado, o cérebro, o pulmão. O bom do HER2 é que hoje em dia nós temos drogas específicas para tratar esse grupo de mulheres. E o último grupo importante são as chamadas mulheres com câncer triplo negativo porque elas não têm nem os 2 receptores hormonais, nem a proteína HER2, então elas não têm nada que na superfície da célula tumoral que as caracterize, e que também são tumores bastante agressivos, contra os quais hoje em dia nós dispomos apenas da quimioterapia para tratar. Quando eu estava fazendo a primeira fase da quimioterapia, ela era muito forte e não conseguia me alimentar, dava muito enjoo, não conseguia comer. Então uma amiga me orientou toda uma reeducação alimentar, então ela me deu essa receitinha, que é uma beterraba, uma cenoura, uma laranja, uma maçã e um talo de couve ou salsão ou rúcula, alguma verdura verde. Este aqui é o Hipermaster Mega Suco, de toda manhã em jejum. Quando eu passava mal, era com isso que eu me alimentava. Comecei a químio, eu não me senti mal, me senti bem com a químio, sabe? Eu enjoava muito pouco. Depois da primeira aplicação, eu vi que aquele negócio era suportável, que se eu fosse ficar em casa, só maquinando e pensando, aquilo sim ia me matar. Mas não senti tanto assim, vômito, nada, porque eu procurei me organizar, por exemplo, cada 1 hora ou cada 1h30 comer alguma coisa de pouquinho em pouquinho para não ficar fraca. O diagnóstico pode ser feito de 2 maneiras. Primeiro, a partir de uma queixa, a pessoa sente alguma coisa, sente um nódulo, sente um desconforto, secreção pelo mamilo, que é muito mais raro, é muito menos frequente, mas pode haver uma sensação de desconforto. Eu estou sentindo alguma coisa aqui. Eu estava no chuveiro e eu senti um carocinho debaixo da mama. Na minha casa, conversando com meu pai, eu falei pra ele, eu falei assim, olha, tô com um carocinho e tal, e ele já fez um rosto diferente. Ela não te dá sinal. Graças a Deus eu percebi antes, no começo. Só que era um nódulo grande, 3 centímetros e meio, tamanho de um caroço de abacate, é muita coisa. Foi marcado para eu fazer 28 sessões de rádio e 7 quimioterapia. Então, só que a quimioterapia eu não consegui fazer 2 no mesmo mês. Então foi uma por mês, né? Porque é muito forte. A rádio eu já consegui fazer 2 no mês.
Então foram 2 anos de tratamento, né? A radioterapia é o tratamento de uma região do corpo com radiação do tipo raio-x de alta energia, que tem por finalidade matar as células residuais do câncer que tenham sobrado naquela área. No caso da mama, isso frequentemente é feito, principalmente em mulheres que fizeram a cirurgia pequena da mama, conservadora, onde apenas um pedaço da mama é tirado. Normalmente isso é complementado com aplicações de radioterapia. Nas químios mais pesadas, nas 8 primeiras, que o bicho bate feio, né? A vermelha foi a vermelha, depois foi a TH. Então a vermelha é muito enjoo, muito enjoo. E a TH parece que te implode por dentro, que você parece que está toda triturada por dentro. É horrível, você não consegue pegar uma água para tomar um remédio. E aí, vem Deus, né? Então você fala assim, meu Deus, eu não aguento mais, meu Deus, me ajuda porque eu não tenho mais força. Verdadeiramente, vinha quase uma sensação de euforia. Parecia que eu estava levitando. No meio daquele furacão, no meio daquela terremoto, aquela coisa horrorosa, vinha um bem-estar, uma leveza, uma doçura que me fazia flutuar. Eu repetiria cada palavra. Cada vez menos se retira tecidos sem necessidade. Cada vez menos se faz cirurgias profiláticas mutilantes. Após a cirurgia, a mastectomia radical, no momento da cirurgia, ele viu a necessidade de vaziamentos axilar, né? Porque são os linfonodos estavam comprometidos, né? E isso designa o quê? Uma metástase já. E aí, assim, esse braço agora é meu dodói pro resto da vida. Eu não posso tirar cutícula, eu não posso pegar peso, né? Mas assim, nunca inchou. Tem mulher que fica com o braço bem inchado, que ele me chama linfedema. Eu faço tudo na minha casa, tudo. Frequentemente se associa a técnicas de reconstrução mamária que permitem que se leve tecido para aquela região ou que se expanda o tecido daquela região. E a reconstrução de areola de mamilo é feita em um segundo tempo, num segundo momento, usando tecidos locais, com técnicas de cirurgia plástica, usando tatuagem muitas vezes para recompor a areola, algumas vezes usando parte do mamilo contralateral, quando isso está bem indicado. E, de um modo geral, esse é um processo que exige múltiplas cirurgias. Ele falou, não pense que é uma cirurgia plástica estética. É para reconstruir um órgão que não tem. Pensa numa calça com remendo. É assim. É a calça com remendo. É assim que vai ficar o músculo e o outro músculo a gente vai abaixar, e o outro a gente vai abaixar e vai achatar. Mas aí eu lembrei que minha mãe nunca deixou a gente ter uma calça com remendo. O que minha mãe fazia? Minha mãe ia nessas armarinhos e comprava um adesivo de florzinha, de passarinho, põe um bolso no remendo. Então eu nunca fui remendada para ele querer que eu fique com o peito Frankenstein. Quando eu conheci a arte da tatuagem, eu fiquei fascinado pela capacidade de você poder passar aquilo que você passava para a tela, para o papel, na pele. Muitas vêm realizar um sonho aqui, né? O sonho da tatuagem, e aquelas que querem dar continuidade ao trabalho do cirurgião plástico, né? A reconstituição, o trabalho de pigmentação de cicatrizes. Meu nome é Mirna, tenho 40 anos. Eu já fiz 4 tatuagens no LEDs e uma muito importante, que foi a reconstrução do meu seio. Eu fiz a tatu em cima da cicatriz e fiz o mamilo com a micropigmentação. Esse trabalho é um trabalho bastante gratificante, fazer parte desse processo, porque você realiza um sonho, você ajuda com que essa pessoa possa superar essa fase da vida, né? É muito zen, né? Eu tenho uma cliente que não quis reconstruir a mama porque ela disse que para ela e para o marido aquilo não ia fazer a menor diferença. Os dois estavam na consulta, porque eventualmente eu chamo o casal, e não quis reconstruir, e que eu sei, ela está muito bem, obrigada. As outras que querem reconstruir, veem na reconstrução uma possibilidade de eliminar um pouco aquela sensação de mutilação. A gente foi ao mastologista, ele já falou, o cirurgião plástico vai entrar junto, não se preocupa com isso, você já vai sair com a plástica. Então isso já confortou muito, sabe? Então aí já foi uma preocupação a menos.
Ele falou: você tem 70% de chances de sobrevivência. Nós vamos usar todas as armas, né, que for possível. Você vai fazer a quimio mais pesada, você vai fazer radioterapia, tem que tirar o seio todo, né? E talvez a gente consiga salvar o teu bico, porque esse pequenininho, se ele não for maligno, o patologista vai ver na hora, a gente salva ainda o teu bico e você já sai da cirurgia com o silicone. Então eu cheguei eu não tive tempo de pensar, sabe? Eu respirava e já fui tomando as atitudes, isso foi muito bom. A técnica cirúrgica talvez seja uma das áreas que mais avançou nos últimos 10 anos. Não se pensa mais em fazer uma cirurgia para tratar um tumor de mama sem ter um bom resultado estético. A gente passou o dia inteiro junto, conversando. E daí ela sai, né? Como se entregar, você entrega e depois ela volta, sabe, até fundada na cama do hospital, na maca, assim, sabe, com aquela cara que ficou um tempo meio amarelada, meio branca. Aí foi quando eu senti o baque, assim. Eu acordei, assim, porque você vai voltando aos poucos, né, da cirurgia. E eu acordei, aí eu vi ele lá chorando. Eu nunca tinha visto ele chorando na minha vida. E ele lá soluçando, chorando. Aí na hora eu pensei assim: não deu certo essa cirurgia, acho que aconteceu alguma coisa. Eu falei: mas tá tudo bem? Eu perguntei pra ele: não, tá tudo bem. E ele chorava. Eu sempre digo para os meus alunos: você tem que tratar o tumor com segurança e, de preferência, o resultado estético tem que ser melhor do que estava. Eu dei muita sorte que em nenhum momento eu me senti assim mutilada, porque eu já saí da cirurgia com o silicone. Mas em contrapartida, eu saí com o silicone no peito e sem no outro. Eu fiquei com o peito diferente do outro, que também não era uma coisa agradável. E veio a metástase, que é uma coisa ruim, mas veio também para um lado bom, porque eu tive que voltar para a cirurgia e já aproveitei e igualei o seio direito também. Aí ficou bacana. Os pacientes que conseguem, às vezes, ter um bom tratamento ou uma boa qualidade de vida são pessoas que foram capazes de dar um novo sentido à forma como elas viviam. A gente fala que isso é ressignificar, né? Não é você tirar, não é você perder, mas é você dar um novo sentido às coisas que você acreditava, ao que você sentia, ao que você pensava. A grande maioria das mulheres, independente da idade, quando o resultado estético não fica bom, se queixam depois. Eu falei: bom, já que vou fazer um corte, toda uma cirurgia, toda uma coisa pesada, não vou pôr um ovo frito, né? Vou ficar substanciosa. Substanciosa. Graças a esse segundo médico, porque o outro primeiro realmente queria me deixar um ovo frito. Evidentemente que a mama, quando substituída, ela perde as terminações nervosas que eventualmente podem auxiliar no momento de relação sexual, mas você não tem só mama. Você tem uma série de outros lugares que tem muitas terminações nervosas. A loja Mama Amiga está no mercado desde 85, onde houve uma necessidade na família de produtos para uma moça na época de 31 anos que foi operada. Na época que a loja ia ser montada, nós analisamos muito e mama é peito, é seio e amiga, porque nós estamos substituindo o seio que foi embora. Então eu acho que casou, né, a ideia do seio com a nossa amizade e dedicação. E até hoje nós estamos atendendo às necessidades mesmo dessas mulheres que operam o seio e ficam sem chão. Essa é a gota. Então vamos pôr dentro do sutiã para você ver como é que fica bem distribuidinho. Parece bem confortável. Hoje eu estou mastectomizada, não fiz a reconstrução por opção, né? No momento eu estou em tratamento ainda. E assim, se eu falar que o seio não faz falta, eu estou mentindo. Faz sim, né? Uma roupa que você coloca, né? Tudo que você pode usar, né? Só que assim, eu penso assim, eu fiquei careca por 2 anos. Eu coloquei peruca, usei boné, usei lenços, né? E o seio, eu também consegui, né? Usando a prótese, de um jeitinho ali, outro aqui, né? Toda a roupa que eu uso, mas um truque fica legal, dá pra você, né? Se vestir bem. Ela perdeu uma parte do corpo, que é uma parte importante. E agora? A pergunta normalmente é essa: o que eu vou fazer? Então, quando ela passa a usar a prótese, o sutiã
e produtos destinados para atender essa necessidade, ela se sente mais valorizada, ela se sente mais confiante nela e vida para frente, como eu falo, peito para frente. E fica visível com a roupa que você coloca em tua prótese. Você tá percebendo alguma coisa? Tô linda, né? Assim, né? Ficava legal? Muita gente falava, aquela moça que gosta de faz estilo, que gosta de que tá sempre de lenço, né? Às vezes as pessoas nem percebiam que era o câncer. Quando eu fiquei sabendo que eu estava doente, uma das coisas que eu fiz foi conversar na escola, né? Para ver se essa psicóloga dá uma força. Porque é importante a gente participar das pessoas nesse momento, até porque você não sabe como a criança vai reagir. E a Rebeca sempre me pediu para usar peruca. Toda vez que a gente saía, ela pedia para usar peruca. Toda vez que eu ia na escola, ela pedia para usar peruca. E assim, nunca me incomodou, porque eu entendo, né? Eu entendo muito essa necessidade que ela tem de ter uma mãe bem saudável e normal. Então nunca me incomodou. Eu olhava no espelho e falava, ai, sou eu, inchadinha, esverdeada, careca, né? Falei, sou eu sim, e eu vou ficar bonita. Maquiagem, sempre maquiagem. A sobrancelha caiu, os cílios caiu. A sobrancelha resolvia com lápis preto, passava o lápis, né? Uma base, um blush, um batom, tava linda. A queda de cabelo é um efeito colateral da quimio, porque a quimioterapia mata todas as células do corpo que estejam em crescimento muito rápido. O câncer, por exemplo, é uma delas, mas, por exemplo, a raiz do cabelo está constantemente produzindo o cabelo, então essas células são muito sensíveis à quimioterapia. E elas são mortas pela quimioterapia, os fios caem, e quando a gente retira o agente quimioterápico, eles voltam a se reproduzir e crescem o cabelo de novo. Não, mãe. Então imagina que é um drama para uma mãe cabeleireira que cuidou da filha a vida toda, chegar e ver essa filha careca. Aí ela pegava no meu cabelo e falava assim, Mirella, não sei, né? Acho que não vai cair tudo, vai cair um pouco, você vai ficar com um pouco menos, mas não vamos chegar, né? Que nessas meninas mais corajosas que vão já raspa tudo de uma vez só. E aí a gente foi por etapas. Eu tava com o cabelo aqui no ombro, ela chegou aqui no salão, cortou assim um Chanel, né? Ficou bonitinho o Chanelzinho. Então, o cabelo já tá caindo bastante, Nossa, tá caindo mesmo. Tá caindo bastante, como o médico falou, depois de 2 semanas o cabelo começa a cair, então a gente vai para a próxima fase agora, que é perder o cabelo para o novo cabelo começar a nascer. É uma sensação de passado no chão, presente e um futuro maravilhoso, se Deus quiser. Eu não me adaptei muito com lenço nem com peruca. E eu só usei o boné mesmo porque estava muito sol, eu tinha que fazer meus exames de sangue. Então eu colocava meus bonezinhos. Esse aqui foi o que eu mais usei, é o meu roxinho. E aí eu comecei a ser adepta de boné. Tenho todas as cores. Ainda hoje eu tenho e compro boné agora pro frio. Hoje, por exemplo, seria esse que eu iria usar. Eu acho a mulher muito mais que um peito, que um cabelo, como eu acho qualquer ser humano muito mais que um peito, um cabelo, uma altura, uma magreza, uma gordura. O ser humano é muito mais do que uma parte dele. O ser humano é um todo. Puxa, ela veio aqui com uma amiga dela, a gente conversou muitas horas. Pô, infelizmente precisou por um tratamento tão difícil, deve ser uma coisa tão invasiva. Eu escolhi um dos tecidos que eu mais gosto, uma coisa bem romântica, uma coisa que valorizasse o interior da mulher que está ferido pela queda do cabelo. É leve, tipo, a pessoa mesmo molda na sua cabeça, foge do uso do lenço, foge do uso da peruca, que a maioria delas não curte, usa por falta de opção, e a resposta que eu tenho delas, vindo depois, se tornando minhas amigas, né? Mas eu não consegui falar. Ela não vem buscar aqui um chapéu, ela vem buscar uma autoestima, ela vem buscar um carinho. Mesmo que você esteja muito para baixo, mais abaixo ainda estão as mãos de Deus. Eu já estava escrevendo algumas coisas para minha filha, né? Falei, vou morrer, vou deixar uns escritos para ela. E aí foi quando eu conheci o meu editor. Falei, tô escrevendo um livro
Ele falou assim, é sobre o quê? Eu falei, é sobre o câncer. Ele falou, puxa, que pena, porque minha editora só publica livros de humor. Eu falei, então acho que vai dar tudo certo, porque o meu câncer tá super bem humorado, acho que você vai gostar do meu livro. Aí eu mandei uns capítulos pra ele, o livro saiu. Esse aqui, o livro se chama Força na Peruca. Assim, eu fiz amizades, eu conheço muitas mulheres, eu já vivenciei experiências incríveis de mulheres que me telefonam no dia seguinte que receberam o diagnóstico, elas me descobrem na internet, me mandam um e-mail, eu passo meu telefone, ligam aqui em casa. Falava câncer, todo mundo já ficava assustado, só com a palavra, sabe? Ninguém tinha muito conhecimento sobre o que era aquilo, o que podia acontecer, então ficou todo mundo com muito medo. Todo mundo deixou de lado os valores pessoais para focar mais nessa questão da família, na união. Eu me divertia muito com a minha mãe. Um dia era muçulmana, outro dia bailarina. Ela inventava várias coisas, isso era muito legal, até de ver nela a alegria que ela tinha e ficar se mudando e cada dia ser uma coisa. Eu achava muito legal. A família às vezes fica mais desestruturada do que o paciente. A família fica muito angustiada e surge uma coisa gozada nos familiares, no próprio paciente, uma sensação assim de que a responsabilidade por ter ficado doente é dela, entendeu? A paciente, a mulher fala assim, o que eu fiz para ter câncer? Nada. Olha, o menino foi bom que evitou ela até de uma depressão, porque sem esse filho, ela com essa doença, sem o filho, ela ia sofrer muito mais. A gente tinha esperança, né, da vida, de mais uma vida tá chegando, do bebê, e ela sempre animada o tempo todo, cuidando do neném. A gente ajudava, sempre próximo, sempre dando auxílio, mas o papel dela, ela não deixava ninguém fazer. A mãe era ela ia cuidar e sempre cuidou, como cuida até hoje. Ela ficou muito bonita, careca, né? Ficou muito bonitinha, Ele sempre te falava. juro. Mas alguma coisa mudou, lógico. Até psicologicamente, a gente também não é hipócrita. O mais importante é ela estar bem. Quando eu fiquei doente, a primeira coisa que eu fui conversar com o Thiago é da gente terminar. Porque eu não achava justo ele ter uma namorada careca, fazendo tratamento, tendo que ir pro hospital o tempo todo, eu não achava justo. Mas quando ela voltou da cirurgia ali, foi quando eu realmente senti, sabe? Então assim, não tem como uma fórmula para lidar com isso, é questão de saber o que você quer. Eu queria ficar com ela. A gente quer um nenê também, né? Vai ter esse cuidado a mais, né? Fazer um acompanhamento um pouco mais detalhado. Pode ficar tranquila, pode engravidar, tá tudo 10, vida normal, mas com um acompanhamento médico. O câncer de mama, não a doença em si, mas o tratamento e a evolução desse tratamento, ele pode ferir na mulher estas coisas que são essenciais, né? Que dizem que eu sou fêmea, que eu sou mulher. Ela ficou sabendo da doença poucos meses depois que a gente tinha se separado. A separação foi de comum acordo, a gente conversou e resolvemos separar. E não foi fácil nem para mim nem para ele, nós dois sofremos bastante. Por 2 anos de tratamento a gente não estava junto, mas a gente não deixava de se falar, de ter o apoio, de conversar sobre esse assunto. Né? Eu acho que a amizade é extremamente importante, a compreensão, isso nunca deixou de ter. Normalmente existe uma pressão muito grande de filhos, pais, família e tudo mais. Para mim, a questão da doença não poderia ser jamais o significado de um possível retorno. O que ficou dessa experiência da separação foi isso, a importância da cumplicidade que a gente tem um com o outro. Cheguei pra minha mãe e falei, quem vai me dar emprego? Careca? Vou chegar numa entrevista moribunda, o cara vai falar, o que você tá fazendo aqui? E quem vai querer namorar comigo um careca e sem peito? E no momento de aproximação, assim, eu fui, de repente, encostando no cabelo dela, assim, né? E eu percebia que
ela dava uma esquivada, né? Tava meio retraída. Falei, pô, o que tá acontecendo, né? Fui numa festa com uma amiga minha, consegui um cara, dei uma tapeada nele, coloquei uma peruca loira. Depois contei a verdade, deu tudo certo, sabe? Ele tá comigo até hoje. Então, coisas boas acontecem também durante o câncer. Aí o médico falou que eu não poderia voltar a trabalhar. Eu teria que esperar para fazer o tratamento. Eu falei, o que eu vou fazer? Não posso ficar sem fazer nada. E aí eu fui pro tear. E foi o tear que me salvou. Porque a gente mexe com cores, a gente mexe com texturas, a gente combina cores. E às vezes eu ficava igual uma máquina, fazendo. Me deu a coisa de cores, me deu criar o belo e criar coisa bonita. Ou seja, saía coisa bonita de mim, né? Naquele momento todo saía coisas bonitas, peças bonitas, coisas bonitas, né? A Graciela agora é de cabelinho curtinho, né? E eu falei, o mais espetadinho que tá crescendo tem que cortar de novo, porque eu quero deixar ele todo alvoroçado pra cima. E essa peruca aqui tem outra história também bacana, que ela já percorreu vários lugares do Brasil. Muitas meninas me procuram, assim, em desespero, acabaram de receber o diagnóstico. Então quando eu vejo a foto na internet e vejo que a menina é loira, eu falo, imagina, você vai se dar super bem, eu tenho uma peruca loira que vai ficar linda em você, quer que eu te mande? A peruca viaja, chega lá, a menina usa a peruca, acaba o tratamento, devolve que tem outra precisando, a peruca volta pra mim. Então é bacana isso, várias pessoas já usaram essa peruca. O São Peregrino é o protetor contra o câncer. Eu recebi a notícia, acho que foi 30 de novembro, dia 4 de dezembro eu estava nessa missa. Ao ver as pessoas que já tinham se curado entrando na igreja com a imagem, aquilo despertou em mim uma fé muito grande. Então eu sou devota dele e de vários outros santos que as pessoas iam me trazendo. Olha, São Bento é bom para quando você for fazer o tratamento, porque São Bento faz com que só pessoas boas se aproximem de você. Quando eu acho que a coisa tá muito difícil mesmo, quando a coisa aperta, eu falo, ó, a coisa tá difícil para um só, então hoje a gente se concentra, faz uma reunião, uma força conjunta e peça como se fosse uma convenção assim. E vou indo com cada um deles e até chegar em São Peregrino e agradecer pela minha cura. Minha família me apoiou em todos os sentidos. E no dia da cirurgia, antes de eu entrar para fazer a cirurgia, eu recebi flores do pessoal do meu trabalho com a foto, né? Com a foto de todo mundo, né? Com a camiseta, foi muito legal. E atrás estava escrito assim, arrasa. Então assim, foi uma das coisas mais bonitas que aconteceu nesse período, com certeza. No começo eu não entendia o que era, eu não sabia nem o que era aquela doença. Pra mim era que nem pegar um resfriado. Eu não sabia da grandeza disso, não sabia como era grande. Eu nunca tinha nem ouvido falar direito disso. Eu montei esses painéis aqui porque eu não queria perder os momentos dos meus filhos. Porque como eu sempre trabalhei fora, então eu sempre quis estar guardando na minha mente esses momentos, né? Então aqui eu tenho foto, eu com os 3 aqui em Floripa, numa viagem. A gente ficou com muito medo de perder ela, porque não é fácil, né? Descobrir que a sua mãe tem um câncer de mama, então foi muito difícil mesmo, mas a gente pensou junto que a gente não poderia deixar ela muito triste, assim, porque senão aquilo poderia acabar muito com ela. Então me preparei, fiquei no médico um monte de tempo lá e tentando pensar como que eu ia chegar aqui e contar para eles isso. E quando eu contei, eles choraram muito, foi muito dolorido. Eles falavam para mim assim, mãe, você é nossa heroína, você vai procurar os melhores médicos, você vai fazer todos os tratamentos que tem que fazer, nós vamos te ajudar. Você vai fazer, mãe? Você vai lutar? Não adianta ficar chorando de canto, pensando que vai acontecer tudo de mal, porque não vai. Você pode vencer, levantar essa pessoa e ajudar ela a vencer essa etapa da vida, porque é muito difícil. De verdade, é muito difícil.
Alguns médicos queriam que eu abortasse, né? Até que eu encontrei um que me apoiou e ele tinha esse trabalho feito já com gestantes no HC. E eu falei, como homenageá-lo? Eu não tenho dinheiro pra dar, né? Se eu tivesse dado uma bolada pra ele, mas não tenho dinheiro. O que eu pude fazer, assim, pra homenageá-lo, né? Eu dei ao meu filho o nome dele, Valdemir, né? Em homenagem a ele. Esse foi o meu maior, assim, exemplo de... Não é isso que eu quero falar, meu Deus. O maior agradecimento, né? Por ele estar comigo até hoje. O que eu procurei fazer com a Rebeca foi incluir ela naquele momento que estava sendo um momento com certeza mais difícil da minha vida. Então foi isso que eu fiz, foi ser o mais aberta, o mais honesta possível e foi melhor para mim e eu tenho certeza que foi melhor para ela também. A melhor escolha que eu pude fazer naquele momento. Que eu tenho muito orgulho de ser filha dela. E eu também tenho muito orgulho de ser sua mãe, viu? Por que a gente teme tanto o câncer? E uma das coisas que me passa é que a gente tem muito medo do desconhecido, do que é estranho, né? O novo assusta muito. E a gente está falando de doenças que algumas até hoje a gente não consegue ter muita explicação do momento exato quando essa doença começa a se desenvolver. O GBCAN é um grupo sem fins lucrativos de pesquisadores interessados em câncer de mama, que foi estabelecido aqui no Brasil em 2006. Tem hoje 50 membros que participam em 32 instituições de tratamento de câncer em 10 estados brasileiros, ou seja, nós estamos representados em vários pontos do país. Através do GBCAN, nós temos feito estudos clínicos importantes, usando novas drogas, novas técnicas de tratamento, trazendo novas modalidades de tratamento para o câncer de mama e propiciando para muitas mulheres não só ajuda no desenvolvimento de novo tratamento, como também um benefício para elas mesmas de participarem de um estudo clínico. Nós temos uma reunião anual, que é a Conferência Brasileira de Câncer de Mama, que se realiza todo ano em março. Nós trazemos especialistas do exterior e utilizamos os especialistas brasileiros também. Nós acreditamos que o GBCAN esteja dessa maneira contribuindo muito para melhorar os resultados do tratamento de câncer de mama no Brasil e para melhorar os resultados do conhecimento mesmo da doença, do seu tratamento aqui no nosso meio. Acho que a grande recomendação que pode se dar para mulheres, no sentido de fazer diagnóstico precoce de um problema de mama, que é o tumor mais comum, infelizmente, na mulher, principalmente a partir dos 50 anos, é buscar o uso da mamografia em primeiro lugar. A gente muito fala de prevenção, que a gente tem que fazer a prevenção. Em alguns casos a prevenção é a gente gostar da gente mesmo, ter uma boa vida, uma boa qualidade de vida. Adoro dançar, sou uma pessoa extremamente aventureira, adoro andar de moto, então eu quero viver. Meu pai é peruano e eu sempre tive fascínio com o Peru, com Machu Picchu, com a história da civilização dos Incas, né? Já que eu tinha sarado, já que estava tudo bem, eu já podia fazer essa viagem para Machu Picchu, que era meu sonho desde os 18 anos. Vou conversar com Pachamama, que é a Mãe Terra, e deixar tudo lá e vou voltar outra. E não voltar outra não, mas enfim, virar a página, fechar o livro. Fiz todo o passeio para Machu Picchu e depois sentei numa pedra, fiquei contemplando aquela montanha e falei, eu largo aqui tudo o que aconteceu comigo. O câncer não vem para deixar a pessoa melhor. Eu acho que você perguntou do sofrimento e do amor. Eu diria que a gente pode crescer com os dois, né? Mas é óbvio que quando você passa por uma situação difícil e consegue administrar essa situação, eu acredito que os seus valores mudam, a sua maneira de se relacionar com o mundo muda, a sua maneira de relacionar com as pessoas, tudo isso muda. Então, a gente pode chamar isso de um aprendizado. Posso ver? Vamos lá. A minha mãe, né, em primeiro lugar, ela fez toda a diferença. Os médicos que me passaram muita confiança. A minha filha, que é uma menina nova, ela nunca chorou, nunca me deu trabalho nesse sentido, sabe? De eu ter que consolá-la, ela foi muito forte. E de meu namorado também, sabe?
ainda. Estamos aqui, né? Passou? Graças a Deus passou tudo, né? Eu sou uma mulher de peito, porque tenho uma família de peito. Você está viva. Vamos viver? Vamos escolher viver? As pessoas desenvolvem a coragem, desenvolvem a força, e quanto mais elas têm gente por perto apoiando e passando aquela energia boa, mais mulher de peito ela fica. Mas mãe, o nome não é mulher de peito? Por que você vai participar se você só tem um peito? Foi aí que eu falei pra ele, não filho, mas né, vendo toda a situação, é aí que eu tenho que ter muito mais peito, né? A gente tem um número enorme de pacientes que hoje estão curados ou que já estão curados há muitos anos. Então, nós frequentemente vamos a casamentos de pacientes que na adolescência fizeram quimioterapia, vemos pacientes aí com carreiras brilhantes depois de ter passado por um período muito difícil de tratamento. Isso, evidentemente, é a grande recompensa que o oncologista clínico tem no seu trabalho diário. Eu estou muito orgulhosa de mim mesmo pela postura diante da vida que eu tomei. Porque eu mesma não pensava que eu fosse ter essa atitude. Não pensava. Nunca parei para pensar. Essa é uma história que, para mim, foi de grande valia, porque mostrou a mulher que eu sou hoje, me fez mudar a minha história, né? Eu construí a minha história. Não foi fácil, foi muito difícil, mas eu consegui vencer, superar, dividir. Todo dia a gente é testado, todo dia, de todas as formas. E depende da gente escolher se nós queremos ser vítima ou exemplo de vida. São escolhas. Então, hoje eu posso falar, eu sou uma mulher de peito. E fazer parte de um grupo de exemplo, né? Quero vida, né? Vida, alegria, que o meu sobrenome continue sendo alegria sempre, né? E viver intensamente com todos eles, bem unidos. E eu imagino que a medicina vai evoluir de tal maneira que vai ser possível no futuro que você identifique pessoas que têm uma predisposição e que você trate essas pessoas de forma preventiva, profilática. E a gente vai fazer outra coisa. A gente vai ter que descobrir outra coisa para fazer. Os médicos dizem que a alta do câncer é 10 anos. Mas eu vou para 5 anos, é uma fase muito importante. 5 anos é um marco. Para mim, já é muito mais do que meio caminho andado. Agora eu tô bonita, eu tô inteira de novo, porque por enquanto eu tô um pouco propaganda enganosa. E às vezes eu sinto receio de abraçar algum amigo e perceber que isso aqui não é meu. Foi muito bom saber que a gente sobreviveu. Eu sou o Rui, eu sou o pai da Aline, eu sou um homem de peito. E eu acho que precisa ter peito para trabalhar com câncer. Para ter e para trabalhar. Eu sou o Ledes e sou um tatuador de peito. Eu sou Antônio Frasson e eu sou um homem de peito. Bom, eu sou uma filha e sou uma mulher de peito. Eu sou a Mirna, eu sou uma mulher de peito. Oi, eu sou o Thiago, o marido da Aline, e eu também sou um homem de peito. E eu acho que eu sou uma mulher de muito peito, né? Por quê? Porque, como eu falei, eu amo viver, amo a vida. Eu sou o Du, chapeleiro de peito. Meu nome é Miriam e eu sou amiga do peito. Somos mulheres de peito. Muito bom. Eu sou Sérgio Simão, oncologista clínico, com muito peito para enfrentar o câncer de mama nas mulheres brasileiras.